Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa. Nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 57, revisão e avaliação. Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre alguns aspectos da literatura. Vamos à nossa aula. Quando nós falamos de estudos literários, nós não falamos só sobre leituras de textos, como poemas, como romances, contos, etc. Nós também falamos sobre uma análise profunda da sua métrica, de a que gênero um determinado texto pode pertencer, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses gêneros, falar um pouquinho sobre a métrica, como se organiza principalmente o poema. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o gênero lírico. É o gênero mais clássico, nós temos aí a figura de uma lira, justamente porque a lira acompanhava a leitura de poemas, versos. Embora essas classificações sejam mais recentes, a gente tem aí desde sempre a leitura de poemas, começando pelo gênero lírico, texto de caráter emocional. Então é aqui que nós vemos a parte mais emotiva do seu eu lírico. Nós chamamos de eu lírico aquela voz que nós temos no poema. E eles são centrados na subjetividade dos sentimentos da alma, ou seja, aquele que escreve o poema, ele quer expressar aquilo que está dentro dele, ele faz a partir dos versos. E essa classificação é bem antiga, né? Ela vem lá dos gregos, de Aristóteles, com a ideia de que o gênero lírico é essa palavra que é cantada. Ao longo do tempo isso vai se desenvolver, obviamente, chega ali nos textos medievais portugueses, provençais, como o texto que nós vamos ver a seguir, que é o Ai Flores do Verde Pinheiro. É uma adaptação, ele está traduzido porque esses textos eram escritos em um idioma muito próximo do português, mas com algumas diferenças. Então as palavras foram se modificando e essa aqui é a tradução. No original a gente tem Ai Flores do Verde Pinho, aqui nós temos Ai Flores do Verde Pinheiro, justamente para facilitar. E veja que o nosso eu lírico, a nossa voz, ele vai expressar conversando com a natureza, né? Muito característico dos textos medievais, dos poemas medievais. A gente tem o Ai Flores do Verde Pinheiro, Sabeis notícias do meu amigo, ai Deus, onde está ele? Muito característico das cantigas de amigo, né? Em que nós temos, vocês obviamente ainda vão ouvir falar sobre essas classificações, mas nós temos esse eu lírico, geralmente escrito por um homem, mas esse eu lírico é feminino. Quer saber sobre o seu namorado, a pessoa com quem namora, usa aí o termo amigo, as cantigas de amigo, que justamente tocavam no tema da saudade, de relembrar. E essa subjetividade, como nos falamos, característica do gênero lírico, é justamente expressar esse tipo de sentimento. A gente tem ali o travessão, indicando essa conversa, né, como diálogo com a natureza. Ai Flores do Verde Pinheiro, sabeis notícias do meu amigo, ai Deus, onde está ele? Ai Flores do Verde Ramo, sabeis notícias do meu amado, ai Deus, onde está ele? Então conversa com vários elementos aí da natureza, essa repetição que ajuda também a memorizar o poema, a criar uma unidade, um refrão, um paralelo entre as estrofes. A gente vai falar um pouquinho depois, relembrar na verdade o que são estrofes e versos. Na sequência nós temos sabeis notícias do meu amigo, aquele que não cumpriu o que combinou comigo, ai Deus, onde está ele? Lembrando que boa parte desses eu líricos refletem um pouco da situação de soldados, né, que precisavam ir à guerra, viajar, explorar e não voltavam, né? Então esse eu lírico feminino que imita um eu lírico feminino sofrendo a ausência do seu amado. Sabeis notícias do meu amado, aquele que não cumpriu o que tinha jurado, ai Deus, onde está ele? E você percebe o paralelismo entre as estrofes, né? Repete algum termo, acrescenta uma informação para na sequência repetir ter esse refrão e várias vezes nas estrofes acrescentando apenas alguma informação a mais. Continuando, e é importante que vocês atentam também para esse subjetivismo, né? Esse eu lírico cantando o seu sentimento. Vós me perguntais pelo vosso amigo, e eu bem que vos digo que está vivo e são. Ai Deus, onde está ele? Vós me perguntais pelo vosso amado,
E eu bem vos digo que está vivo e são. E você vê o quanto é musical, né? Muitas vezes esses poemas, o lirismo vem justamente da lira, o instrumento musical que acompanhava os poemas na leitura, muito próximo da música. Então você podia ter uma lira, podia ter uma flauta, e acompanhava a leitura do poema, tornando ele mais melódico, bastante próximo, como eu falei, da música. E a gente tem alguns elementos do nosso gênero lírico, da poesia lírica, né? Eu lírico, a voz que expressa suas emoções no poema. Essa voz que você percebe ao ler o poema a gente chama de eu lírico. É diferente do autor. O autor é quem escreve. O eu lírico é aquilo que está sendo representado ali. Um eu poético também simulado, inventado pelo poeta e que não pode ser confundido com o próprio poeta. Então a gente tem ali na Cantiga de Amigo, falei para vocês, essa estrutura que é um eu lírico feminino, é como se fosse uma mulher expressando aqueles sentimentos, mas quem escreveu foi um autor masculino, pois era numa época em que os homens tentavam entender um pouco da mentalidade feminina e escreviam como se fosse elas, mas eram basicamente todos autores masculinos. Só com o tempo é que as mulheres começaram a também escrever. A gente tem a marca da subjetividade, que é muito representativo do lirismo, aquele sentimento que eu pretendo e preciso transmitir a partir dos meus versos. Então é a poesia da primeira pessoa do tempo presente, aquilo que eu estou sentindo naquele momento em que é expresso na poesia, perfeito? Então a gente tem aí o gênero lírico, essa palavra cantada. Por isso também o acompanhamento desses instrumentos musicais na sua origem. Na sequência nós temos o nosso segundo gênero, que é o gênero épico. São classificações bem clássicas, né? Vem lá da Grécia Antiga, desde Aristóteles, e falava justamente sobre algumas expressões artísticas da época. No caso do gênero épico, também contava histórias da época. Então são narrativas sobre fatos grandiosos, centrados na figura de um herói. Mas não se enganem, também era feito em versos, mas ao contrário do gênero lírico, aqui nós temos versos que contam histórias, geralmente esses fatos grandiosos, que podem ser guerras, por exemplo, e centrados na figura de um grande herói da mitologia, pode ser, ou da história grega da Grécia Antiga. Então, segundo Aristóteles, vai ser essa palavra narrada. E, como eu falei, era feita em versos para ajudar na memorização. Como eram narrativas, eram muito grandes e muitas vezes transmitidas oralmente pela palavra. Então, para gravar, era feito em versos, como uma grande música que era contado por vários e vários lugares pelos rapsodos. Essa epopeia é uma narrativa de caráter sublime, algo grandioso em forma de poesia, porque é em versos, que tem como eixo central a figura de um herói e façanhas grandiosas. Por isso nós temos ali na imagem os nossos guerreiros, né? Mistura elementos da vida terrena com elementos lendários e mitológicos. Então pega a mitologia grega e mistura com grandes feitos desses heróis, que podem ter participado de batalhas como a Guerra de Troia, por exemplo. Na sequência, nós temos as características do gênero épico, que é a aventura de um herói e suas façanhas guerreiras, tendo como pano de fundo a história de povos e civilizações. Nós temos lá a batalha entre gregos e troianos, na Ilíada, que conta como se uma deusa tivesse enfeitiçado um casal que fugiu, o rapto de Helena, e daí desencadeia a busca por Helena e uma guerra. Então você tem essa presença dos deuses, ao mesmo tempo que esses grandes feitos humanos. Muitas coisas são associadas aos deuses, mas os feitos humanos também ganham muito espaço, principalmente na figura dos heróis. Por isso a gente tem essa presença do maravilhoso, ou seja, esse universo mágico que tem deuses, que eles fazem as coisas e que os humanos tomam como algo verdadeiro e normal, parte do dia a dia. O poema narrativo, ele vai contar uma história, então o narrador vai ser em terceira pessoa, conta, por exemplo, os feitos de Ulisses, lá na Odisseia, quando ele tentando voltar para sua terra em Ítaca. Ele também é dividido em cantos, ou seja, vão ser partes ou livros também, marcado pela objetividade. Então, se no gênero do lírico nós temos a subjetividade, aquilo que é meu, aqui nós temos a objetividade, porque eu estou contando a história de outro. Então eu quero ser o mais claro e objetivo possível sobre aquilo que eu estou transmitindo. E pode apresentar essas seguintes partes: uma introdução, né?
em que eu vou apresentar aquela história, uma invocação, eu posso pedir a ajuda das minhas musas para contar aquela história, uma narração e um epílogo, aquilo que se desenvolveu após o fim da história. Então, o gênero lírico, cantado, épico, o narrado em formas de verso, e na sequência nós temos o gênero dramático, que são textos destinados para a representação cênica. Então, pensem, por exemplo, no teatro. Ora na forma de tragédia, quando nós temos fins trágicos, com a morte de vários personagens, ou do personagem principal, e por aí vai. E ora na forma de comédia, ela visa incentivar o riso e pode terminar, por exemplo, em casamento, em boa parte dos textos antigos. E segundo Aristóteles, a gente já viu que nós temos no lírico a palavra cantada, no épico a palavra narrada e aqui no dramático a palavra representada. Afinal de contas, nós temos lá os nossos atores, atrizes representando aquele texto, atuando. E na sequência nós temos algumas explicações primeiro sobre a tragédia. Na tragédia as histórias geralmente têm finais tristes ou infelizes, às vezes com a morte de um ou mais personagens. Os personagens principais enfrentam grandes desafios e sofrem consequências sérias por suas ações. A gente vai ver, por exemplo, em Romeu e Julieta, né? As tragédias frequentemente exploram temas como destino, erro trágico e o lado sombrio da condição humana, ou seja, tudo aquilo que o homem sofre, um destino do qual ele não pode escapar. E isso geralmente é bastante triste e deprimente nos textos, né? E alguns exemplos de tragédia, como eu falei, Romeu e Julieta, você tem lá o casal apaixonado, que no final das contas acaba se suicidando por um amor que eles não podem levar adiante em função da guerra entre suas famílias. Isso mais recente, né, ali pelo século XV e XVI, XVII, com William Shakespeare. Nós temos a retomada de valores que estavam lá na Grécia Antiga. Por exemplo, a peça Édipo Rei, na Grécia Antiga, que fala sobre esse rei que acaba casando com a própria mãe e assassinando o próprio pai. Como eu falei, bastante trágico, né? Então, esses textos são exemplos de tragédia e não terminam de uma forma satisfatória. Lá na comédia, por outro lado, nós temos as histórias com finais felizes ou engraçados. Os personagens geralmente enfrentam problemas, mas no fim tudo se resolve de uma maneira divertida. Claro que algumas piadas são frutos do seu tempo. Você provavelmente não riria como alguém que leu um texto ou assistiu a uma peça daquela época, né? Então as comédias tendem a ser mais leves e divertidas, com situações engraçadas e personagens peculiares. Geralmente, justamente porque eles são peculiares, é que eles causam riso, né? Eles são exagerados, hiperbólicos. Lá na sequência, alguns exemplos de comédia incluem histórias como O Mágico de Oz, do Frank Baum, ou As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. E a gente vê muitos aspectos da comédia e da tragédia em novelas, né, televisivas. Hoje em dia a gente tem novelas, alguns núcleos que terminam com um final trágico e muitas novelas que terminam em casamento. Isso retoma muito dessas estruturas clássicas da comédia e da tragédia. E já que nós falamos sobre os gêneros lírico, épico e dramático, a gente vai focar justamente na estrutura do poema, que retoma a ideia do gênero lírico. Ou seja, temos elementos aí do poema que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ganhando métrica, ganhando ritmo, elementos que foram sendo aprimorados dependendo da escola literária. E o primeiro elemento que nós vamos ver do poema é justamente o ritmo, porque os poemas muitas vezes possuem esse ritmo marcado. Lembra que lá na origem nós tínhamos a ideia da lira, da flauta acompanhando, bem musical? Aqui a métrica e o ritmo do poema vão criar também essa proximidade com a música. Então, no ritmo, nós temos esse ritmo marcado, criando uma cadência que pode ser percebida na leitura em voz alta, a contagem das suas sílabas poéticas, por exemplo. Nós temos também a rima, que o aproxima bastante da música. Alguns poemas, eles contêm rimas, que são as repetições de sons no final dos versos. Isso também vai ajudar na memorização e na
na proximidade da música com o poema. Na sequência, nós temos essa métrica que refere-se ao padrão de organização rítmica dos versos em uma poesia. A gente vai ter uma contagem, por exemplo, de sílabas. E nós temos as figuras de linguagem, que são esses recursos utilizados na poesia para tornar a linguagem mais expressiva. Lembra? Essa expressão do eu lírico, a sua subjetividade. Muitas vezes essa subjetividade ela não é objetiva. Ela é muito marcada por metáforas, por comparações, por personificações, trazendo a natureza, os animais para se transformarem com características humanas, ou a comparação, as metáforas para tornar toda essa expressão mais poética, certo? E o nosso exemplo de poema é o do Menino Azul, um poema da Cecília Meirelles, com uma temática mais infantil, mas nem por isso deixa de ser profundo, de transmitir uma beleza. E ele é rico nessas comparações, nessas metáforas. Então observem comigo, o menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. E embora nem todo o poema tenha rimas, aqui nós temos entre o segundo e o quinto verso, passear, conversar, uma pequena rima. E nós temos aí os 5 versos, vamos falar sobre essa estrutura, mas atentem para essa ideia do poema, do menino procurar esse burrinho, o burro, que é um animal justamente associado à falta de inteligência, o que é uma grande falácia. É falso, na verdade os burros são animais muito inteligentes e o menino busca esse burrinho para passear, que o leve, né? Que ele tem que ser manso, que ele não corra nem pule, não seja agitado, mas que ele saiba conversar. Ora, uma conversa entre um menino e um burrinho, justamente aquilo que não precisa ser objetivo, muito pelo contrário, é metafórico, é alegórico, é uma representação que quer falar. A gente vai ver no poema sobre essa proximidade entre mestre e aprendiz. E o menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. O poema não está todo, né? Mas a gente tem essa ideia da inventividade, da invenção. O menino quer esse burrinho que saiba dizer o nome dos rios, ou seja, que conheça as coisas, os rios, as montanhas, as flores, tudo que aparecer, essa beleza que é o mundo, e que ele saiba também inventar histórias. E o menino quer aprender com esse burrinho. Por isso essa relação entre mestre e aprendiz que o poema tenta transmitir a partir de uma figura que é bastante marginalizada, que é a do burrinho, coitado, que sempre foi tratado como um animal pouco inteligente, mas que na verdade é muito inteligente. E a gente tem, tanto no poema quanto na poesia de forma geral, essa que nós vamos chamar de linguagem poética, que geralmente vamos ter essas imagens evocadas, são imagens sensoriais vívidas. O poema não é para fazer tanto sentido apenas na palavra, mas também nas suas imagens. Quando você consegue imaginar essas imagens que o poema traz, é mais fácil de você tentar compreendê-lo. Então, a partir disso, o leitor visualiza essas experiências e busca justamente esse sentido. Nós temos as metáforas, né, que são as comparações implícitas que atribuem características de um objeto a outro sem o uso da palavra como ou parecido com. Nesse caso, quando eu tenho como, tal coisa é como isso, nós temos uma comparação. Quando eu excluo esse como, eu tenho uma metáfora. A gente tem justamente na sequência um exemplo de comparação, que é: e os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim. Esse como transforma em uma comparação. Mas se eu dissesse: e os dois sairão pelo mundo, que é um jardim, ora, o mundo é um jardim? Não necessariamente. Mas quando ele compara um jardim, ele quer dizer, ele só é mais extenso, mas ele apresenta a mesma variedade de flores, de animais, só que é bem maior. Quando eu excluo esse como, eu faço uma metáfora. O mundo é um jardim. Por quê? Embora isso não seja literal, ele é uma representação, uma comparação implícita. Também temos nos poemas o simbolismo, que é a utilização de elementos que representam ideias abstratas ou conceitos. E isso vai adicionar camadas de significado ao texto, ou seja, tal coisa é um símbolo, uma representação de algo, como o burrinho. O burrinho é um simbolismo para
o mestre, para aquele que ensina, que pega na mão do seu aluno, dos seus filhos e ensina, apresenta ao mundo, leva pelo mundo para que ele possa se tornar mais familiar. Então o simbolismo ele também é bastante presente nos poemas de forma geral. Saindo aqui dos elementos do poema, falando um pouquinho agora da sua estrutura, nós temos no poema, diferentemente das narrativas, do texto em prosa, o poema ele é dividido em verso. Cada linha individual de um poema a gente vai chamar de verso. E o verso pode variar em comprimento e seguir diferentes padrões de métrica e rima. Cada linha dessa, então, a gente vai chamar de verso. Observe, então, a nossa primeira estrofe. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4 e verso 5. São 5 versos. Diferentemente de um texto em prosa, eu não preciso ir até o final ali da nossa pauta para terminar a minha linha. Não, o meu poema vai ser dividido conforme a métrica que eu busquei ou a forma que eu quero expressá-la no caso dos versos livres. Então a gente tem aí versos maiores e versos menores. Então o menino quer um burrinho, composto aí por 5 palavras. Na sequência nós temos só 2. Então isso vai variar conforme a melodia que você quer transmitir nesse poema. Então o menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Como cada linha é um verso, nesse trecho nós temos 5 versos. Na sequência, também faz parte da estrutura do meu poema a estrofe, que é esse grupo de versos organizados em uma unidade estrutural que é chamada de estrofe. Eu também posso dizer que são os blocos do meu poema. Dentro de uma estrofe, dentro de cada bloco, eu vou ter uma determinada quantidade de versos. Isso também vai variar. Se eu sigo uma métrica clássica de poema, vai ter um número de versos. Agora, se é um verso livre, eu vou colocar quantos eu achar necessário para o poema que eu estou escrevendo. Então, as estrofes podem ter diferentes números de versos e ajudam a organizar o poema visualmente. Observem comigo como fica. Eu tenho aqui 5 versos dentro de uma mesma estrofe. Cada linha eu estou aqui chamando de verso, por isso eu tenho verso 1, 2, 3, 4 e 5. E cada bloco eu vou ter uma estrofe. Então eu tenho aqui 5 versos na minha primeira estrofe. Se eu estou escrevendo no poema, eu vou dar o espaço de uma linha e na sequência eu tenho a minha estrofe 2. Mais um bloco em que cada linha vai possuir um verso. Então a gente tem lá, o menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que apareceu. Como a contagem do meu poema é de verso em verso, eu tenho 10 versos divididos em 2 estrofes. 5 na primeira, 5 na segunda. Mas observem que eu continuo contando verso por verso. Não é porque reiniciou a estrofe que eu vou contar o verso de forma diferente. Mas dentro da estrofe 2 eu também tenho 5 versos, a partir do 6 até o 10. Cada bloco, então, representando uma estrofe, como eu expliquei para vocês. E o poema também pode conter as rimas. Esse elemento aqui, que alguns poemas podem conter, que são essas repetições dos sons nos finais de um verso. E elas vão seguir padrões específicos, porque eu posso rimar tal verso com tal verso. Por isso vai ficar ali A, B, B, A, B, como isso fica na prática. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Quantos versos eu tenho aqui? 4, né? 1, 2, 3, 4. Cada linha, um verso. E eu estou rimando o primeiro verso, que eu vou chamar de A, com o terceiro verso, que eu vou chamar de A também, porque eles têm a mesma rima, o mesmo fim na palavra. O poeta é um fingidor que chega a fingir que é dor. E eu estou rimando o segundo verso com o quarto. Finge tão completamente a dor que deveras sente. Por isso essa ordem aí. A, B, porque eu estou colocando A nas rimas, nas primeiras rimas e B nas segundas rimas, perfeito? Então a rima é essa repetição de som no final das palavras, perfeito? Então nós falamos sobre esses gêneros literário, lírico, épico e dramático e focamos também um pouquinho no estudo do poema, falando da sua divisão em versos e estrofes e de alguns elementos, como as imagens, como as metáforas que buscam transmitir esse sentimentalismo, como nós vimos na característica do gênero lírico.
Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.